Bom dia! Bom, meus queridos alunos, esta é praticamente uma das últimas videoaulas antes de uma pequena avaliaçãozinha que nós vamos fazer. Provavelmente vocês terão um trabalhinho para estar fazendo para mim, tá? Eu vou deixar disponível ainda essa semana para entregar semana que vem, pra gente fechar esse bimestre. Eu quero deixar fechado porque depois vai ter muita coisa para vocês estudarem, ok? E eu espero que vocês estejam todos bem, né? E que vocês possam estar super tranquilos, né? Eu tive observando que alguns querem tentar fazer as atividades sem observar as videoaulas. É impossível, viu? Peçam, avisam os colegas de vocês que eles têm que assistir as videoaulas, senão não vão conseguir entender o conteúdo. Bom, campo elétrico, né? Campo. Campo é aquilo mesmo que quer dizer a palavra, a própria palavra de campo elétrico, né? Quando a gente fala em campo elétrico, a gente traz no pensamento muitas coisas, né? A gente traz no pensamento muitas coisas. Quando a gente, quando a gente começa a tratar de campo elétrico, a primeira coisa que nos vem à mente é a palavra campo em si, né? Por exemplo, campo de futebol. É um lugar onde as pessoas vão e jogam bola, né? Mas existe ali uma marcação de limite no campo, onde os jogadores não podem passar, onde está somente a atuação da bola naquele lugar. Então é campo de futebol. Então campo elétrico é praticamente a mesma coisa, mas o campo agora não é o campo de atuação da bola, mas é o campo de atuação da carga elétrica, o efeito que ela pode produzir em um objeto dentro daquela região. Porque o efeito de uma carga elétrica de atração e repulsão é limitada. Então a região onde que ela atua nós chamamos de campo, tá? Bom, campo elétrico é uma grandeza física vetorial, por quê? Porque tem direção, sentido e módulo, usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas, que prove de carga de prova e de módulo unitário em função de suas distâncias. Como calcular o campo elétrico? O campo elétrico de uma carga pontual no vácuo pode ser calculado por meio da seguinte equação. Então veja só, como que eu vou estudar um campo? Como que eu sei o comportamento? Vamos trazer lá para o campo de futebol. Como que a gente vai, como a gente avalia um campo, uma partida de futebol, colocando os jogadores para jogar, ok? Então para ver como que é o resultado final, né? O campo elétrico, para a gente entender o comportamento do campo, nós colocamos uma carga de prova. Colocamos uma carguinha lá dentro para ver como que o campo se comporta. É óbvio que se a gente pensar por esse lado, quanto mais perto da carga geradora, o campo é muito mais forte. Conforme a carga, conforme vai se distanciando da carga geradora, o que acontece? O campo é mais fraco. Vamos ver como que isso funciona na prática. Eu tenho duas formas de calcular campo elétrico, tá? Quando eu tenho a carga geradora e a distância, é essa. Essa essa constante aqui já é conhecida de vocês, que nós estudamos na aula passada, que é a constante de permissividade. E é de campo elétrico, Qzão é a carga geradora, é a carga que está gerando o campo elétrico. E a distância eu quero analisar como que se comporta o campo elétrico a cada distância, mais próximo ou mais distante da carga geradora. Essa aqui também é uma outra equação de campo elétrico, mas só que aqui eu vou usar força e quero analisar o comportamento da carga de prova. Esse Qzinho minúsculo é carga de prova. É uma carguinha pequenininha do qual eu quero analisar o meu campo, tá ok? Então vamos lá. E é campo elétrico, a unidade é Newton por Coulomb, carga geradora do campo é o próprio Coulomb, constante de permissividade é o 9 vezes 10 elevado a nona, né, metros
é Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado, D de distância, tá? Nessa outra aqui, o E é campo elétrico, o F é força, e nós temos aqui uma carga de prova, na qual F é a força elétrica que pode ser calculada com a base na lei de Coulomb. Se caso vocês precisarem uma hora de ter que calcular a força sem campo elétrico, é a equação que nós estudamos anteriormente, tá ok? Bom, aqui ó, vamos entender melhor essa questão de campo. Por exemplo, direção e sentido do campo. O campo elétrico das cargas positivas sempre aponta para fora das cargas na direção radial. Já o campo elétrico das cargas negativas sempre aponta para dentro. Mas primeira coisa, eu tenho aqui uma carga positiva. Ela vai criar aqui em volta, esta carga cria aqui em volta o que nós chamamos de campo. O campo fica espalhado em torno dela. Tá? Primeira coisa, o campo fica espalhado em torno dela. O módulo é calcular, fazer o cálculo do valor do campo. A direção, anota no caderno. Todo campo, independente se a carga é positiva ou negativa, todo campo, independente se a carga é positiva ou negativa, o campo é radial. Ou seja, são linhas que saem da carga, tá? Sempre é radial. Agora o sentido que é diferente. O sentido é para onde que o campo está indo, para onde que o campo está atuando. Se a carga é positiva, o campo está saindo para fora, ó, é para fora. Olha a setinha, ponta da seta, saindo. Sempre vai ser assim. Quando for negativa, gera um campo também. A direção do campo, a direção que o campo está atuando é radial, tá? Porque é em volta, tá tudo como se fosse linhas saindo da carga. Mas só que o sentido das linhas, em vez de ser saindo, vai ser entrando. Na negativa é entrando. Na negativa é entrando e na positiva é saindo, tá ok? Então vamos lá? Entrando é na positiva, tá? Entrando é na positiva, é na positiva. Entrando, perdão, é na negativa, entrando é na negativa, falei errado. E saindo é na positiva, tá ok? Então a direção, o sentido é saindo na positiva e entrando na negativa. Como que fica isso então para facilitar a nossa visualização? Se nós pararmos para visualizar, não tem uma linha, são muitas linhas em torno de uma carga elétrica que vai formar o campo elétrico. Então o campo elétrico é toda essa região aqui onde estão essas linhas, tá? Se pedir para vocês desenhar o campo elétrico, você pode fazer várias linhas em torno da carga. A direção é radial. Por quê? Porque você parece uma raia de bicicleta, ó, radial, tá? A direção é radial. Agora, o sentido, se é positivo, as pontas da seta tudo para fora, porque o campo sai para fora. A negativa é tudo igual à positiva, exceto o sentido, que é entrando para a carga. Então, as linhas entram na carga, tá ok? Então, positiva, o sentido é saindo e a negativa é entrando. Se eu tiver duas cargas, uma positiva e outra negativa, e se aproximar, nós sabemos que cargas de sinais opostos, elas se atraem. Por que se atrai? Por causa disso aqui, ó, porque as linhas de força, as linhas do campo elétrico saem da carga positiva e entram na negativa. Então elas se conectam, elas puxam uma outra, né? Por quê? Porque elas não fazem oposição, porque uma está saindo e a outra está entrando. Então, o sentido da carga, quando eu tenho duas cargas elétricas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, o oposto se atrai. Por que se atrai? Porque da positiva sai, enquanto que a negativa entra. Então, sai da positiva e entra na negativa. Então, é uma combinação perfeita. Mas quando são sentidos, cargas de mesmos sinais, elas se repelem. Ok? Por quê? Porque ambas estão saindo. Então, como ambas estão saindo, é como se elas colidissem umas com as outras, fazendo esse tipo de desenho. Então, essas linhas fazem com que elas se afastem uma das outras. Se eu perguntar para vocês que numa figura como essa, qual é o valor do campo elétrico aqui no meio, anotem isso, por favor. O valor do campo aqui no meio é zero. O valor do campo aqui no meio é zero. Por quê? Porque não tem linhas de força. Se não tem linhas, não tem campo elétrico. O valor do campo elétrico é zero. Então, o valor do campo elétrico aqui no meio da interação dessas duas cargas que estão se repelindo é zero, tá ok?
Então vamos lá, vamos fazer uns exemplos, né? Vamos calcular alguns exemplos aí, para que a gente possa estar exercitando, né? Então tem aqui, ó, uma carga está no vácuo de valor igual a 4 milicoulomb, sabendo que a constante de constante eletrostática, né, de permissividade do vácuo é 9 vezes 10 elevado a nona newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Determine o campo elétrico gerado por essa carga a 6 milímetros de distância. Lembra que aquilo que eu disse para vocês, quanto mais próximo da carga geradora, o campo é maior. Quando mais distante o campo é menor, o campo vai diminuindo. Então ele quer saber, eu tenho uma carga aqui de 4 nanocoulombs, eu quero saber qual é o campo que ele gera a 6 milímetros, a distância de 6 milímetros desta carga. Então, o valor da carga geradora é de 4 milímetros. Nós sabemos que o nano, olha naquela tabela, que é de 10 a menos 9. É de 10 a menos 9, então é 4 vezes 10 a menos 9. A constante de permissividade é 9 vezes 10 elevado a nona. Distância de 6 milímetros, 6 milímetros, 6 mili. Mili aqui é 10 a menos 3. Mili é 10 a menos 3. Então, vai ser 6 vezes 10 a menos 3. Então, nós vamos aplicar a equação. Professor, mas qual das equações que eu vou usar? Eu vou usar a que tem carga geradora e que tem distância, porque o meu exercício falou de distância. Se o meu exercício falou de distância, então tem que ser a primeira equação de campo elétrico, tá? Então, eu vim substituir qual o valor da constante? 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga geradora é 4 vezes 10 a menos 9. Tá? O valor da distância é 6 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu montei também para vocês uma tabelinha para que possa estar facilitando a vida de vocês. Vocês tirou os dados, vai jogar na tabelinha, tá? Jogue na tabelinha. Vou transferir aqui para que vocês possam visualizar a tabelinha e vocês então vai jogar a tabelinha. Vocês podem ver que aqui embaixo, ó, tem duas partes, uma parte em cinza e uma parte em vermelha. Essa parte aqui é para quando você tem força e carga de prova. Quando tem a primeira equação, que é distância, você vai usar essa aqui. Quando tem força elétrica ou carga de prova, você vai usar a vermelha. Quando não tem, você vai usar a cinza. Então eu quero calcular o campo elétrico, sabendo que a carga de prova é uma carga que tem 4 nanocoulomb, tá? Aqui os números e aqui o valor do expoente, tá? A distância é de 6 mili, né? 6 vezes 10 a menos 3. Qual o valor do meu campo elétrico? O valor do meu campo elétrico deu 1 vezes 10 elevado a sexta. Lembrando que isso aqui para vocês é 10 multiplicado por 10. Lembra, né? Da aula passada. Então você vai anotar o valor e depois você vai transferir para o seu caderno. Então, tá aqui para facilitar a vida de vocês. Então, aqui, ó, resolvendo a equação, deu 1 E mais 0,6 Newton por Coulomb. Então, lembrando que esse E aqui é 10, né? Então, é 10 elevado a sexta Newton por Coulomb. Basicamente, isto, tá ok? Pessoal, eu gostaria que vocês, pelo menos no caderno, fizessem as substituições, tá? Não fizesse direto, não. Tá? Até aqui para que possa tá ficando certinho para vocês não ter problema no futuro, tá? Porque aqui isso aqui foi um macete que eu inventei para facilitar a vida de vocês. Aqui, pessoal, não esqueça que isso aqui é uma carga de prova. Ó, isso aqui é uma carga geradora, essa carga é positiva, o sentido das setas é saindo, a direção é radial, mas o sentido é saindo. Qual é o módulo? É de 1 vezes 10 a menos 6. Módulo do campo elétrico, ou o valor do campo elétrico, é o número. Direção é radial, sentido é saindo, porque carga positiva, as linhas de força saem, tá ok? Então vamos fazer o segundo exemplo. Uma carga elétrica gera um campo, olha, agora falou que gera um campo. Gera um campo de 80 Newton por Coulomb. Então, ele falou que uma carga elétrica gera um campo de 80 Newton por Coulomb. Então, meu campo eu já tenho. A uma distância de 5 centímetros. Então, esse campo é gerado a 5 centímetros de distância da carga geradora.
Sabendo que a constante eletrostática, a constante de permissividade do vácuo é de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado, coulomb ao quadrado, determine o valor da carga elétrica. Agora, veja só, ele quer calcular o valor da carga geradora. O valor da carga geradora. Então, veja só, esse exercício quer calcular o valor da carga geradora. Não tem a carga geradora aqui, ó. Vocês podem notar que não tem a carga geradora. Eu tenho a constante. Falou de distância é a primeira equação, tá? Falou de distância é a primeira equação. 5 vezes 10, 5 centímetros é 5 vezes 10 a menos 2. O valor do campo é 80 Newton por Coulomb. Então, o valor do campo é 80. Eu vim aqui substituir, ó. O E vale 80. Tá aqui, ó, substituído. O valor da constante, substituir aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, positivo. O valor da carga geradora eu não tenho, mas tem o valor da distância, que é 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Você vai aplicar na sua planilha, tá? Você vai aplicar na sua planilha. Vou modificar aqui para a gente ver. Então, abrindo a sua planilha, olha, ele não está perguntando mais campo elétrico, ele está perguntando o quê? Valor da carga. Então, você vai vir aqui e vai substituir o valor da carga. Veja, a constante nunca precisa alterar. O valor do campo é 80, né? Nós temos o valor do campo 80, não tem expoente, então é só número. O valor da distância é 5 centímetros. Então quer dizer que o valor dessa carga é de 2,22 vezes 10, lembrando que isso aqui é 10, a menos 11, tá? Você vai anotar isso no seu caderno, usou a planilhinha, use isso no seu caderno e pronto, tá resolvido a questão. Tá? Então aqui voltando aqui para a tela para vocês, eu fiz questão de colocar o Ezinho aqui para que pudesse fazer a troca aqui, ok? Então resolvendo a planilha e anotou o resultado, certo? Exemplo 3, uma carga elétrica, agora falou, uma carga elétrica 3 milicoulomb gera em uma determinada distância um campo elétrico de 5 vezes 10 a terceira, positivo, viu? Newton por Coulomb. Sabendo que a constante é de 9 vezes 10 elevado a 9, determine o valor desta distância. Então, eu tenho a carga, tá? Eu tenho a carga geradora, eu tenho a constante, eu tenho o campo elétrico. Ele falou campo elétrico D. Então, eu tenho o valor do campo elétrico, mas só que, observe, que eu não tenho a distância. Eu não tenho a distância. Ainda é a primeira equação, porque eu tô querendo que determine essa distância. Então, é a primeira equação. O que acontece? Eu vou substituir os valores. 3 milicoulomb, lembrando que mili é 10 a menos 3. Então, vem aqui, ó. O valor do meu campo é de 10, é 5 vezes 10 a terceira positivo. Vim substituir aqui, ó. No lugar do E eu vim substituir, ó. Tá aqui, ó. O valor da constante é 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga eu tenho, que é 3 vezes 10 a menos 3. Eu não tenho agora o valor da distância. Substitui todos os dados na equação e lança na sua planilha. Vamos voltar lá na nossa planilha, tá? Aí, o que agora? Eu quero saber de carga? Não, estou trabalhando com distância. Vai clicar em distância. Então, qual vai ser o valor? Então, como que vai ser o valor? Então, o valor da nossa carga é 3 vezes 10 a menos 3, né? Nós temos o valor do campo elétrico, que é 5. Esse campo elétrico tem expoente. E qual o valor da minha distância? Ele está a 7,35 metros. Esse valor desse campo é 7,35 vezes 10 elevado a 1 metro. Então, anota esse valor. Tá? Anota esse valor. Anotando esse valor, você só vai melhorar ele. Tá? Você só vai melhorar ele. Então, anotei aqui, ó, 7,35 é 10 mais 0,1 metro. Tá? A unidade está na frente. Aí o que acontece? Quando você substitui o E, 10 elevado a 1 é 10, tá? 10 vezes 7,35 é 73,5 metros. Quando é assim, eu posso resolver a potência? Pode, tá? Não fica errado não, pode sim, tá ok? Então, quer dizer que esse campo, o valor desse campo aqui é para aproximadamente 73,5 metros de distância, ok? Olha esse caso aqui, esse outro exemplo. Uma carga de prova, falou carga de prova, alguma coisa mudou. Os exemplos anteriores não falou de carga de prova, falou de carga e falou de carga geradora, tá? Então, alguma coisa mudou.
Ele falou que carga de prova. Se é carga de prova, eu quero provar o campo. Se eu quero provar o campo, então quer dizer que é a segunda equação. É a segunda equação. Falou de carga de prova, é a segunda equação do campo elétrico. Essa carga de prova de 2 nanocoulombs é colocada em um campo elétrico. Determine o valor deste campo elétrico, sabendo que esta carga de prova sofre uma força de repulsão de 60 newton. Então veja, falou de força também. E determine a direção e o sentido do campo. Então está pedindo aqui, primeira coisa, está pedindo o valor do campo elétrico de uma carga de prova. E essa carga de prova sofre uma força. Por que sofre uma força? Olha aqui o nosso exemplo, olha aqui o nosso desenho aqui do lado. Ó. Eu tenho um campo, tá? Esse campo tem essa linha de força, tá ok? É uma carga positiva. Eu aproximo uma carga de prova aqui, ó. Até desenhei aqui uma pequena esfera. Isso aqui é minha carga de prova. Quando eu tento aproximar ela aqui, o que acontece? Cargas de mesmos sinais se repelem. Por isso que é uma força de repulsão. O que acontece? Se é uma força de repulsão, qual é a força que está atuando sobre essa carga? 60 newtons. Então, eu tenho o valor da carga de prova, que é 2 vezes 10 a menos 9, porque é nano. Eu tenho a força, que é de 60 newton. Eu preciso encontrar agora o campo. Vou aplicar na segunda equaçãozinha nossa lá, que campo é igual a força dividido pela carga de prova. Esse quezinho aqui é a carga de prova. O valor da força é 60 e o valor da carga de prova é 2 vezes 10 a menos 9. Eu só substituí aqui, viu? Só peguei os valores e substituí. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer para calcular, professor? Então, vamos lá na nossa planilha, tá? Na nossa planilhinha para calcularmos. E o que diz nossa planilha? Agora, olha, eu não tenho carga geradora, eu estou falando de força e carga de prova. Então, esse aqui, ó, eu quero o campo de uma carga utilizando uma carga de prova. Qual o valor da minha carga de prova? O valor da minha carga de prova é de 2 nano, né? O valor da minha força elétrica é de 60 newtons. O valor da minha força elétrica é de 60 newtons. Então, quer dizer que o meu campo elétrico é de 3 vezes 10 elevado a 10. Tá? 3 vezes 10 elevado a 10. Deixa eu só conferir os dados aqui para ver se está certinho. Isso mesmo. Tá? E o que eu vou fazer? Vou anotar o resultado e está resolvida a questão. Eu vou anotar o resultado e vai estar resolvida a questão. Ok? 3,0e mais 10 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 10 Newton por Coulomb. Direção de qual a direção do campo elétrico? É radial, sempre vai ser radial. Direção sempre é radial. Qual é o sentido? É repulsão. Se você colocar repulsão ou saindo, tá ok. Tá tudo certo, porque as linhas estão saindo. Olha esse exemplo aqui, um campo elétrico, agora falou o campo elétrico, de 30 newtons. Então, eu vim aqui e anotei, ó, por Coulomb. Então, eu vim aqui e anotei o valor do meu campo elétrico, que é de 30 newtons por Coulomb. Aproximamos uma carga de prova. Opa, falou carga de prova, então é a segunda equação. Carga de prova negativa, de 3 milicoulomb. Então, eu coloquei até aqui para vocês, essa carga é negativa. Não coloquei sinal negativo, para facilitar a vida de vocês, tá? Porque é módulo tudo vira positivo. Então, 3 milicoulomb. O valor do milli é 10 a menos 3, tá? E é negativo. Ele quer saber que, ó, determine a força elétrica que sofre essa carga de prova e determine a direção e o sentido do campo, sabendo que a carga geradora do campo é positiva. Então, ele quer saber o valor da força, ele quer saber a direção e o sentido do campo. Então, vamos lá. Eu vim aqui, ó, o campo eu tenho é 30, substituir, ó. Campo eu tenho é 30. Eu quero saber o valor da força, então eu não tenho. Qual o valor da minha carga de prova? 3 vezes 10 a menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha planilhinha. Eu vou transferir agora a planilhinha para a gente fazer. Bom, o que acontece agora? O que acontece é que eu quero calcular a força. Eu estou pedindo força. Qual o valor do meu campo elétrico? O valor do meu campo elétrico é de 30. Né? Não tem expoente. Qual o valor da minha carga de prova? É de 3 milli. Milli é menos 3. Então, qual o valor da minha força elétrica? Qual é a força que está atuando em cima da carga de prova? É de 9 vezes 10 a menos 2 newton. A unidade, eu ficar com dúvida, a unidade está aqui para vocês, para facilitar a vida de vocês.
tá? Então, como que fica essa notação? Essa notação fica simples, né? Fica bem simples. Fica da seguinte forma, que força vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 2 newton. Agora vamos lá, ele pediu a direção sempre será radial. Como a carga é negativa, ele vai ter aqui um sentido de atração, tá? Elas vão se atrair, porque o oposto se atrai, é positivo e é negativo, então o oposto se atrai. Ou as linhas de campo aqui, ó, as linhas de campo aqui, essa daqui vai estar saindo e essa aqui vai estar entrando. Então, você terá aqui uma atração, tá ok? O exemplo 6. Em um determinado ponto de um campo elétrico de 20 newton por coulomb, então me deu de novo o campo elétrico, ó, o campo elétrico está aqui. Colocamos uma carga de prova tá? Falou de carga de prova, que sofre uma força de 5 vezes 10 a terceira newton. Veja, deu também a força. Mas você viu que aqui eles não deram o valor da carga de prova? Qual será a pergunta dessa questão? É óbvio. Determine o valor da carga de prova para esse evento. Então ele quer saber o valor da carga de prova. Bom, o valor do campo nós temos, que é 20. O valor da força, que é 5 vezes 10 a terceira, também nós temos. Nós queremos calcular aqui a carga de prova. Nós vamos para a planilhinha, né? Nós vamos para a planilha e nós vamos ter aqui o valor da carga de prova, tá? O valor da carga de prova é igual. Deixa eu pegar aqui. Carga de prova. O valor da carga de prova vai ser igual. Qual o valor mesmo do campo? O valor do campo é de... Deixa eu só pegar aqui, que eu esqueci. O valor do campo é de 20. Né? Então, o valor do campo é 20. 20. O valor do campo é 20. O valor da força elétrica é 5 vezes 10 a terceira. Qual o valor dessa carga de prova? Enorme, né? Como são dados fictícios, ficou enorme. 2,5 vezes 10 elevado a 2 coulomb. Então, essa carga de prova é de 2,5 vezes 10 elevado a 2 coulomb. Tá ok? Tá certo? Então, pessoal, é tranquilo, né? É só aplicar nessas equaçõezinhas que tudo no final dará certo, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Faça as atividades com calma, tá? Com muita tranquilidade. É óbvio, eu dei uma olhada no PET, o material que o Estado mandou, ele mandou a força. Então, quem pegou impresso, a primeira atividade é sobre força, vai usar a equação da aula passada. Mas vocês que estão aqui no meio virtual, que vai pegar pelo aplicativo, tudo é para calcular campo elétrico, tá ok? É para treinar bastante mesmo. Tem bastante atividadezinha lá para vocês treinar campo elétrico. Eu espero ter ajudado vocês. Me coloco à disposição. Procure fazer essas atividades, tá? Não deixe de fazer, procure fazer, ok? Um grande abraço no coração de vocês e até a próxima. Que Deus abençoe a cada um de nós.